maravilha! Um homem para brilhantar a nossa oficina. Seu som está mudo. A última reunião que nós tivemos, um grupo que a gente tem, com a Clara, só tinha mulher. Sério? Quase ao final delas, aí apareceu o outro homem, entendeu? Oh. Também ficou, eu acho que ele ficou meio tímido e se mandou logo da reunião, arrumou uma desculpa lá, disse que tinha que voltar logo e foi embora. Eu continuei sozinho lá. Então, que bom. Já está acostumado, né? Que bom. A professora, você que é a professora Isa, claro, né? Estou. Então, prazer. Igualmente. Daqui a pouco. Prazer é meu. Daqui a pouco. É a Hiroko, é isso? Exato. Clara chegou. Oi, Clara. Chegou. Boa Oi, Clara. noite. Boa noite. Ué, mas Boa você noite. tá esquisito o seu... Ela fica no escuro. Ela gosta de ficar no escuro só para observar a gente e a gente não observá-la. Peraí. A Ercia, minha mulher, está entrando aí agora. Ah, tá. Boa noite. Boa noite, boa noite. Pessoal, tá tudo. Os dois laterais. Está no mais alto. Tudo no mais alto? Tá. Olha só, não está aparecendo. Está aparecendo meu nome. Ah, tá. Clara, você está compartilhando o seu WhatsApp. Será que é a Clara que está? Não está aparecendo minha... Eu acho que a Clara saiu de novo. A minha cara não está aparecendo. Erci, sai e entra de novo. Erci, você está compartilhando a sua... Isso. Melhor. Isso. Oi, agora? Quase. Zanete? Oi, Maurício. Oi, Zanete. Tudo bom? Não está saindo o áudio. Peraí. O meu? O meu não está saindo? Agora tá. Ah. Muito bem, Maurício. Estava sumido, Maurício estava sumido. Estamos aqui. Vamos, pessoal, estamos aqui todos aguardando vocês. Já estamos com a sala aberta, só esperando todos vocês. Olha que delícia que está a nossa oficina. Aqui, ó. Você deve estar aparecendo para todos. Oi, Clara. Oi. Agora sim. Agora sim. A rainha da festa chegou. A referência. Nossa referência. Muito boa noite. Boa noite, Clara. Boa noite. Quem está falando? É Hiroko. Quem? Hiroko. Hiroko.
Oi, tudo bom? Tudo bem. Você é da onde, Hiroko? Eu estou em São Paulo. Sim. Mas E aí, já... se você... Hiroko, você está em São Paulo, na cidade de São Paulo ou algum outro município? Eu estou em Mairiporã, é 40 quilômetros de São Paulo. Ah, entendi. Vamos esperar só mais um pouco, né? Porque tem gente. Tá certo. Clara, olha aqui, Clara. Você viu aqui? Você está vendo? Nossa Senhora, que maravilha! Muito lindo. Cheiroso, muito delicioso. Ó, e para vocês ficarem com vontade, eu encomendo, eu faço também, mas não dá tempo. Biscoito sequilhos de nata com castanha do Brasil. Oh. Olha, Olha tá só, brincando. olha que delícia. Que beleza. Ah, eu consegui fazer o pó da moringa, ó. Ah, então, Eu coletei hoje, sequei e moí, então dá para a gente utilizar. Ontem eu utilizei ela fresca no meu suco. eu gosto de comer, mastigar a semente da moringa. É. E aí eu preparei uma água também, com calor, né? O calor tá demais. Vocês estão servidos? Obrigada. Eu quero. Isanete, bora começar? Vamos. Prontinho. Vamos começar mais uma oficina da cozinha inteligente. E hoje eu vou deixar ela toda comandada pela Clara Brandão. Pode. Eu acho que a maioria das pessoas conhece a Clara? Sim, Conhecem? sim, Sim, Zanete. sim. Eu já participei de duas. Você estava na outra, né? Aham. Mas a gente vai fazer o primeiro teste, que cada um vai fazer fez o seu pré-preparo e vai acompanhar as receitas por vídeo, né? Sim. Então, vai ser o primeiro teste, vocês são todos cobaias. Eu vou preparar o meu outro dia. Tá certo. Hein? Doutora Clara e doutora Isanete, eu vou preparar o meu prato outro dia. Não deu para comprar os ingredientes. Tudo bem. Mas eu tenho a receitinha, já está salvo. O importante é que eu estou falando para vocês. A primeira preparação que se conhece fermentada, Sem noção, tô toda quebrada. Ai.
Ah, o Hugo foi na consulta. Vai Prontinho. terminar semana que vem, eu acho. Eu gostaria que vocês fechassem os microfones agora, para não dar interferência, tá? Pode começar. Não, ainda dá tempo, os médicos falaram. Ainda dá tempo. Pronto. Então, vai ser a primeira experiência que nós vamos fazer, com cada um fazendo o seu pré-preparo e depois o preparo dos alimentos. Todas as preparações fermentadas, elas demoram um certo tempo para curtir. Então, o importante é que vocês se lembrem disso. Assim que terminar a live, mas nós vamos deixar uma parte para amanhã, para vocês verem a diferença que está acontecendo. Então, os fermentados, na verdade, eles datam de 5.000 anos antes de Cristo. E a primeira preparação A primeira bebida que se formou há 5.000 anos atrás e que se tem notícia era uma bebida meio ácida, que continha álcool e CO2. E nós vamos ver que em vários outros países, por exemplo, na Alemanha, eles começaram a fazer o chucrute, que era uma forma de guardar o repolho para o período da entre-safra, né? Os coreanos fazem o famoso kimchi, que são muitas variedades, e vocês podem entrar depois no Google e conhecer melhor como é que se prepara esse kimchi. No Japão e na China, eles começaram a fazer o miso, o shoyu, né? E muito importante que hoje, nos dias de hoje, é o natto. O natto, mesmo os japoneses, têm muita dificuldade de comer, não são todas as pessoas que conseguem. A soja cozida e fermentada, mas ela tem uma liga, assim, como se fosse o quiabo. Então, não é realmente todo mundo que consegue comer isso. Agora, como é riquíssima em vitamina K2, está sendo muito utilizada não só para câncer, como também para melhorar a imunidade. Então, na Turquia, surgiu o quê? O iogurte, mais naquela região da Ásia, né? E uma das coisas que pouca gente se lembra, que é fermentado todos os dias, é o quê? É o pão. Então, vocês têm vários tipos, nós temos vários tipos de fermento, né? E um deles, que é o levain, a gente pode fazer em casa também. E nós vamos ver que interessante, por exemplo, na Indonésia, eles fazem muito tempê. O tempê é uma mistura com muita proteína, mas é fermentado também. E vocês vão encontrar N outras formas de produtos que são fermentados e que melhoram muito a nossa saúde. Hoje nós chamamos o intestino de segundo cérebro. Ele é chamado também de sistema nervoso entérico e forma uma complexa comunidade microbiana. E se usa muito hoje o tratamento não só de doenças mentais, como para melhorar o sistema imunológico. Tem que lembrar sempre que o sistema nervoso endócrino, ele produz 50% da dopamina e 90% da serotonina, que são hormônios do bem-estar. E vamos lembrar também que 70% das células do sistema imunológico vivem no nosso intestino.
70%. 50% das nossas fezes normalmente é constituída por bactérias. Hoje se trabalha até o transplante, não sei se vocês já ouviram falar do uso de fezes para tratamento para quem tem uma microflora muito fraca. Eles estão usando também em várias pessoas com problemas de Alzheimer, de autismo, de Parkinson, sem contar todas as doenças ligadas ao sistema nervoso central. Quanto maior é a variedade da nossa dieta, maior é a diversificação do que a gente chama microbiota. Microbiota é esse conjunto que nós temos no nosso intestino, principalmente de bactérias. E ele está diretamente relacionado com estresse e com ânimo. Então, eles fizeram várias experiências, nós já vamos falar daqui a pouco sobre ela. 80% da serotonina, ela está no nosso trato intestinal, e relacionada com o quê? Com transtornos psíquicos, com depressão, com humor, com ansiedade, inclusive com a felicidade. E pode reduzir muito os níveis de estresse. E para que isso aconteça, cada dia mais está se propondo que se trabalhe a questão da meditação e de dormir melhor. Então, quanto melhor a nossa flora intestinal, a gente dorme melhor também. Nós temos outras formas de fazer as pessoas conseguirem dormir com uma energia eletromagnética, né? 80% dos nossos trabalhadores, eles vivem sob estresse. Então, vocês estão vendo que é um número muito grande. E o intestino possui, em média, 30 espécies de bactérias. E eles fizeram uma experiência com 2 grupos de rato, usando iogurte. Um grupo recebeu o iogurte com lactobacilos e o outro sem lactobacilos. E foi muito interessante. O grupo que recebeu o iogurte com lactobacilos, ele dobrou a disposição e melhorou muito o comportamento, né? Vocês veem que coisa interessante é essa relação de toda a parte psicológica e fisiológica com a alimentação e com aquilo que a gente está comendo. E eles fizeram também com mulheres, fizeram 3 grupos de mulheres. Um terço recebeu o iogurte com bactérias, o outro recebeu um iogurte sem bactérias, e o terceiro grupo foi um grupo controle. E provou que a alteração no sistema digestivo provocava alteração cerebral. E pode induzir várias doenças. Então, eu falei para vocês sobre o autismo. Então, eles estão tirando, quando a pessoa, que normalmente é autista, costuma ter problemas gastrointestinais, são retiradas as fezes, esterilizadas, encapsuladas, e é oferecido para a criança ou para o adulto que tem autismo, que hoje o autismo está sendo reconhecido como uma doença não só de crianças, mas também dos adultos, que pouca gente tem estudado a respeito disso, mas cada vez mais nós temos evidências mostrando que até 2030, 50% das crianças, continuando a comer trigo, que usa uma substância chamada glifosato, que é um antipraga, né, vai produzir o autismo. Então, nós temos uma escola aqui no centro de Brasília, chama Escola Classe Especial da 612, temos 480 crianças especiais. E não aceita mais nenhuma criança autista. Tal é a afluência de pessoas pedindo para matricular essas crianças lá. As bactérias também podem
melhorar todo o nosso sistema imunológico. E qualquer alteração no sistema digestivo vai provocar alteração cerebral também. Uma outra coisa que todos nós sabemos que é o uso de antibióticos, né? E cada vez mais ele vai alimentar as doenças modernas, porque a gente já come uma alimentação com uma quantidade de micronutrientes para acabar com a fome oculta, como nós chamamos, porque só se usa alimentos, na maior parte, de monoculturas. E a gente precisa trabalhar, principalmente, o que nós chamamos de hortas perennes. Ficou mudo, claro, o seu som. No Ceasa de Brasília, e ele, na Feira de Flores, eles estão vendendo já vasos com ora pronobis, 2 tipos de ora pronobis, né? Um é aquele que dá em rama, e o outro também dá em rama, mas só que ele é amarelo, dá muito mais na região do norte. E todo mundo pode plantar no mínimo um vaso, ao invés de plantar só vasos normais com flores ou com folhagens, a gente vai plantar com alimentos. E outra coisa interessante, que o uso de antibióticos cada vez mais vai aumentar o número das doenças modernas. E essa perda da biodiversidade, que nós chamamos de microbiota intestinal, vai piorando cada vez mais a nossa saúde. Então, se vocês puderem ler o máximo possível a respeito dos fermentados e, principalmente, usá-los, seria, assim, fundamental, porque todos os dias aparecem artigos mostrando a importância disso. Só que esses artigos não explicam, na verdade, como é que a gente pode melhorar o sabor dessas coisas para que as pessoas tenham vontade de ingerir. Eu trouxe aqui para vocês, depois a gente vai fazer também, o que você falou, Isanete? Não, nada não. Pode ser uma coalhada escorrida, né? Ou a coalhada síria mesmo, e você acrescenta chimichurri, e todo mundo conhece chimichurri? É isso daqui? Olha, é uma mistura de vários temperos que é muito usado na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, para temperar carnes. Mas vocês podem colocar em absolutamente tudo. Esse tempero, ele, a meu ver, falta algumas coisas, por exemplo, o colorau e o açafrão. Mas quando eu coloco o açafrão, é importante que eu coloque também a pimenta do reino, porque vai potencializar o poder anti-inflamatório do açafrão. Então, vocês podem fazer várias coisas. Em qualquer coisa que vocês forem fazer, vocês podem acrescentar um pouquinho desses temperos. E na outra live a gente falou sobre o tempero maravilha, que realmente ajuda muito na alimentação, e vão vários componentes que vocês encontram em qualquer supermercado. Então, nós vamos partir agora para fazer logo os nossos fermentados. Quem está aí com com o seu pré-preparo pronto, né? Mesa encosta. São os ingredientes. Então, o que é que a gente vai fazer? Começar primeiro, vocês vão pegar a cenoura, que já está cortada em tirinhas, o repolho branco e o repolho roxo. A Isanete vai fazer ali. Vocês vão misturar. Aí vocês é que vão dizer se querem mais ou menos açúcar e sal.
Vocês vão colocar uma quantidade de sal que não seja necessário depois lavar. Então, nós vamos colocar sal, açúcar. Clara, eu vou colocar em uma vasilha, né? Isso. Tá. Põe os 2 tipos de repolho e a cenoura com sal, açúcar e o vinagre. O ideal era que a gente usasse o vinagre de kombucha. Eu vou mostrar aqui para vocês, olha. Vocês estão vendo o vinagre de kombucha? Sim, dá para ver. O frasco é de kombucha, mas aqui eu coloquei o vinagre. Amassaram bem? Esfregaram bem? Doutora Clara, para fazer o vinagre do kombucha, somente deixar mais dias fermentando? Eu vou explicar daqui a pouquinho como é que vocês podem fazer. Ok. Muita gente está com o pré-preparo pronto, não? Quem Eu é que acho que está não tem ninguém. Então, ela vai misturar lá o vinagre, põe agora um pouquinho de sal e um pouquinho de açúcar. Só um pouquinho de açúcar e um pouquinho de sal. Aí ela vai mexer e vai deixar separado. Pode pôr bastante vinagre, Clara? Não, tá bom, acho que está bom de vinagre. Eu não sei quanto que você tem aí dentro. Agora vamos pegar o pepino cortado em rodelinhas. Pepino. Você vai dividir em 2 partes esse cortado em rodelinhas. Primeiro você tempera. Vamos temperar logo com sal e um pouquinho de açúcar, mas bem pouquinho, é só uma pitada. Todo ele, né? Hein? Temperar todo ele, né? Isso. Aí nós vamos dividir em 2. Numa das partes, a gente vai misturar um pouco do seu iogurte aí, que você já tem pronto, Isanete. Tá. Então, vocês podem fazer o rabanete, a cenoura, o que vocês quiserem, pode acrescentar o iogurte, que vocês já viram a importância. Eu que preparei, tá? Então, já tá bom. Esse pepino que você colocou o sal e o açúcar, você vai colocar um pouquinho do gengibre em tiras. Você põe a quantidade que você achar que você suporta de ardor. certo. O que mais? Pronto, agora deixa aí, no canto. Agora você vai pegar o rabanete cortado em rodelinhas, vai fazer a mesma coisa. Vai colocar... Você colocou vinagre no pepino, não? Não, quer que coloca? É para colocar. Coloca também logo aí no rabanete.
O rabanete é a mesma coisa. Se vocês quiserem, pode fazer com iogurte também. Nesse que você colocou só o sal e o vinagre, coloque o gengibre também, por favor. Agora você deixa esse de lado e nós vamos fazer com o missô. 4 colheres de missô. Missô? Missô. Qual que é? O tempero japonês, o missô. Ah, tá. Não, não é esse, não. Qual que é? Você não comprou o potezinho de missô? Não. Faltou. Bom, então não vai dar para fazer, mas esse tempero do missô com vinagre e gengibre ralado e um pouquinho de água, ele fica pronto e vocês podem colocar na salada, no peixe, no frango, onde vocês quiserem. Passa essa pasta e pode grelhar, fica muito, muito gostoso. Então, agora que dê as berinjelas. Não, cadê aquela cortada na horizontal? Você não cortou na horizontal? Sim. Meu auxiliar não cortou. Eita. Aqui, ó. Ele tá assim. Mas ele tem mais fina? Tem que ser cortado em fatias super finas. Que dê o ralador? O cortador. Aqui. Não, esse cortador não, é aquele de que compra na loja de R$1,99. Ele vai cortar aqui. Vamos fazer outra coisa enquanto ele termina ali. Então, você vai colocar nessa berinjela. Hein? Esse utensílio chama bastidor, não? O utensílio de cortar bem fininho chama bastidor aqui Eu em não Salvador. sei. Bom, você pega essa berinjela, coloque sal, um pouquinho de... Amassa bem com sal essa berinjela que está cortada em quadradinho. Sal. E mais? Vai espremendo bem, para tirar um líquido escuro que vai sair dessa berinjela. Peraí. Eu vou em vinagre também? Faz com a mão mesmo. Eu coloco vinagre, Clara? Agora não. Depois. Primeiro você vai amassar bem e vai espremer para tirar esse caldo. Esprema para tirar esse caldo escuro. Só que você tem que espremer numa outra vasilha, né? Eu estou espremendo aqui, ó. Não, mas é que você tem que tirar. Ah, tá, entendi.
Está saindo um líquido escuro, Janete? Tá. Ó. Ver se dá para ver. Sim. Agora você coloca aí o gergelim tostado. E, Sanete, a Lourdes pede para autorizar a entrada dela. Pede para ela entrar, porque não tá aparecendo ninguém aqui agora. Só para ela sair. Ah, não. Tá, vou pedir. Aí eu vou pegar o gergelim. Coloca um pouco de gergelim, de alho, a cebola. Ué, você colocou a cebola onde? Aqui, né? Não, aí não é no líquido. É junto com a berinjela. Ah, tá. E ó, o gengibre, o gergelim também eu coloco na berinjela? Coloca na berinjela, aí você coloca o vinagre e o azeite. Se tiver nozes ou castanha do Pará, vocês podem colocar também. E um pouquinho de shoyu. Só um pouquinho, só um pouquinho. Eu tenho a nozes aqui e a castanha. Põe o que você quiser, tiver aí na mão. Você tem uva passa fácil aí? Tem. Por um acaso eu comprei hoje. Não tava na... Pode pôr? Pode. Só um pouco, só um pouco. Mexe bem e deixa do lado. Gente, vocês não vão experimentar mais uma vez. Vamos fazer... já está pronta a berinjela em tiras? Tá. Meu auxiliar é... Ó, ele cortou assim. Não sei se é assim, é? Tá bom, pode colocar um pouco de sal. Meu auxiliar é igual o da Ana Maria Braga, não aparece. É igual o Loura José. Dá uma amassada, não. Primeiro só com sal. Isso. Agora, numa outra vasilha, você vai colocar essas fatias bem arrumadinhas. Não tem uma vasilha mais quadrada? Tem, vou pegar. Essa berinjela, ela, curtindo, ela se parece com carne. E vocês podem deixar até um mês na geladeira. Pode colocar as camadas aí da berinjela. Tá bom, tá bom. Você coloca agora o alho fatiado. É bom que as fatias da berinjela estejam assim bem direitinho, não muito estraçalhadas como está aí, né? Ficou muito fina, né? Aí colocou um pouco de alho? Coloquei.
Agora você vai colocar um pouquinho de shoyu. Não muito, porque senão fica salgado, né? Certo. Um pouco de vinagre. E o azeite. Agora vai colocar de novo a berinjela. Vai repetir, berinjela, alho. O shoyu. E o vinagre. Se vocês quiserem, pode acrescentar também o gergelim. Certo. Você está com a escarola aí na mão? Carola? É. Escarola ou então o... Chama A aquele... peneira? Almeirão. Ah. Eu tenho, eu acho que não é almeirão, é a rúcula, pode ser? A rúcula não fica tão boa, mas de qualquer forma você vai... Não põe aí não. Você põe, deixa a vasilha, tira essa berinjela daí. Coloca onde? Coloca a vasilha com a rúcula na sua frente, por favor. Não, deixa aí na vasilha. Ela está com água, não? Não, tá lavadinha. Agora você vai colocar um pouquinho de sal. Um pouquinho mais. E agora você vai esfregar na mão, assim, olha. Janete, esfregar. Mas não mistura, não, deixa tudo no sentido horizontal mesmo. Esfregue mais, esfregue mais. Com força mesmo. Ela ficou murcha já? Já. Agora você vai pegar assim, em massinho, e vai espremer. Não, pega não. Tudo de comprido. Assim. Pega um punhado maior. Isso, agora espreme naquela vasilha que você espremeu a berinjela. Pega o restante e faça a mesma coisa. Vocês estão vendo o líquido que está saindo? Ela vai desidratando. Vocês podem fazer com almeirão e com escarola, que a folha é mais grossa, né? E agora? Agora você coloca o vinagre. O azeite. Pronto. Deixa separado. Agora nós vamos pegar a maçã.
Ah, daqui. Clara? Ela saiu? Escorregou? Eu não sei como é que eu volto aqui. Maurício? Tá travado o seu áudio, o seu vídeo, mas a gente está te ouvindo. Maurício, vem cá, vem aqui. Como é que faz para entrar aqui? Sair? Você colocou sal, colocou vinagre? Aqui na maçã, não coloquei nada ainda na maçã. Não, na maçã não. Você vai colocar a cebola picada miudinha, a cenoura em tirinhas. Tá ouvindo ou não? Sim. Deixa eu só arrumar aqui a lateral, para o pessoal ficar na lateral. Peraí. A tela. Isso. Tá. Coloque metade da maçã, porque nós vamos fazer um vinagrete aí, com um pouquinho da cenoura em tirinhas, a cebola em quadradinho. Vocês podem usar também a casca branca da melancia, que normalmente a gente joga, em média, 30% da melancia entre a casca e a parte branca. Então, vocês podem usar para fazer o vinagrete. Certo. Coloque sal. O vinagre. Um pouquinho mais de vinagre, Zanete. Coloca o óleo ou azeite. Pronto, dê uma mexida e deixa do lado aí, por favor. E agora? Eu queria que vocês, pessoal que não tem o kombucha em casa, vai colocar... A Isanete não achou o kombucha. Então, nós vamos fazer assim, vocês vão fazer um chá verde ou preto. Escutem só, porque agora não vai fazer, tá certo? E vai colocar mais ou menos meio frasco desse daqui, olha. Vocês estão vendo ou não? O frasco? A sua tela tampou de novo. Clara. Clara. O microfone dela está desligado. Seu microfone está desligado, Clara. Ela não ouviu. Seu microfone está mudo, Clara. Não. Olha, vocês coloquem metade desse frasco de kombucha quando o chá estiver quase frio.
E o chá tem que ser preparado com meio copo de açúcar. Açúcar branco. Porque quando coloca o açúcar mascavo, fica muito forte o sabor. Então, vocês coloquem o chá verde, o preto. Assim que amornar, vão colocar metade de um kombucha, vão tampar com um pano e põe um elástico para segurar o pano. E vocês vão aguardar 30 dias, que é o tempo que vai se formar uma... Olha aqui, ó, vocês estão vendo? Isso aqui a gente chama de scoop, ou panqueca. Então, ela vai começar a formar, não vai formar tão grande e grossa quanto essa, mas vai começar a formar. Se vocês deixarem também o vinagre de maçã, mais ou menos uns 4 meses, também vai formar o que os franceses chamam de mãe do vinagre. Aqui, ó. E a OTAN está com a aliada França. A hideous and brutal attack. Olho. Em conjunto, os líderes da União Europeia condenaram o que disseram ir contra os valores comuns. Olha só. Estão vendo? Dá para ver. Meu vinagre, ó. Uhum. Vocês entenderam como é que vão fazer a muda? Vocês vão colocar 1 litro de chá, preto ou verde, esperar esfriar com meio copo de açúcar. Que esse açúcar é que vai fermentar. Aí vocês vão tampar com um pano, colocar um elástico para segurar o pano e vão aguardar 30 dias. É o tempo, em média, que se forma a mãe do vinagre. Ou então, vocês, se guardarem o vinagre, tem que ser orgânico. Tem que guardar na geladeira? Não, fora da geladeira. E vocês vão ver que se forma o kombucha. Desculpe, o escudo. Vocês entenderam ou não? Sim. 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 Uhum. Outra coisa que os japoneses usam muito, porque aumenta demais o valor nutritivo, é o que os japoneses chamam de nuka. Nuka, na verdade, é o farelo de arroz. Quem mora em São Paulo pode comprar na Liberdade, mas quem não tiver alguma usina de arroz próximo, vai ser mais difícil. E vocês podem põe água para formar um mingau, coloca o sal e deixa de 24 horas para fermentar. E aí vocês podem colocar qualquer coisa desidratada, pode ser a berinjela, não desidratada, murcha. Pode ser a berinjela, pode ser o mamão verde, o rabanete, o melhor é o nabo. E vocês vão ver que com 12 horas vocês já podem começar a usar. Quanto mais tempo passa e estiver em lugar, como é que se fala? Em lugar quente, ele vai fermentar muito, aí vai ficar muito ácido. Então, vocês vão ter que tirar, coloquem pouco, porque vocês podem repetir isso. E o que sobrar, não joga fora. Vocês podem diluir com água e usar como adubo. Deu para entender, não? Sim. Nós fazemos também o que o pessoal do norte e no nordeste, eles chamam de puba. Puba é a mandioca fermentada. Então, eu faço de uma forma um pouco diferente da deles, né? Vocês compram, não sei, aqui em Brasília a gente compra em saquinhos, com ou sem água. Se ele tiver com
ele estiver a vácuo, é até melhor. Mas tem que fazer uns buraquinhos, porque tem que respirar. E aí vocês vão amarrar o saco plástico sem água e deixa no sol até amolecer, que fique mole assim o suficiente que eu aperte como se fosse o meu braço. Nesse ponto, se vocês puserem na panela para cozinhar, ela não vai conseguir cozinhar porque ela endurece. Mas ela vai ser passada ou na peneira ou então no processador. E vocês podem fazer dela várias coisas. Pode fazer desde da tapioca, pode fazer um mingau, o bolo fica maravilhoso também. O cheiro é bem forte, mas nem precisa de lavar. Porque a hora que fizer o bolo, desaparece esse cheiro. E é bem interessante, porque fica muito, muito saborosa essa preparação. Lá no Rio Grande do Sul, o pessoal está usando muito para fazer temperos de salada. E se você espremer, o suco que sai vai ser o que a gente chama de manipoeira. Se vocês levarem ao fogo e fermentar, ele vai se transformar no tucupi. Hoje, aqui em Brasília, uma garrafa PET de tucupi custa em torno de R$ 35. E fica muito interessante por conta do aumento do complexo B, que vai nutrir todo o sistema nervoso. Né? O mingau fica maravilhoso também. Vocês podem fazer até a massa da pizza com usando só essa massa e pode temperar com o que vocês quiserem. E uma outra coisa que eu queria ensinar a vocês é o que a gente chama de frisante. Anotem aí, são 10 litros de água, põe para ferver com 1 quilo de açúcar. E aí vocês vão colocar um prato fundo, pode ser de caju picado, pode ser de vinagreira, de murici, de acerola, de pitanga. Aí vocês é que vão escolher a fruta que acharem melhor. Pode ser também com gengibre, um prato de gengibre, ou então, não sei se vocês conhecem, uma flor que dá nos alagados, que o pessoal chama de lírio do brejo. Vocês podem ralar também em torno de um prato fundo cheio. Coloca tudo para ferver. Depois que ele estiver frio, vocês vão colocar 300, depois de frio, 300 ml de suco de limão. E aí vocês vão colocar num frasco e vão apertar. Vocês vão apertar aqui, ó, no meio. Até o líquido subir, ó. Quando ele subir, aí vocês vão tampar, segurem e tampem. E a tampa, o frasco vai ficar meio murcho, estão vendo? E aí vocês vão deixar essa mistura ao sol. Ao sol, se quiserem rápido, senão podem deixar à sombra. E quando essa parte aqui de cima da garrafa PET ficar bem dura, que vocês não conseguem apertar, ela está no ponto. Agora, quando vocês coloquem na geladeira e quando forem abrir, vocês têm que inclinar a vasilha, porque senão ela estoura, né? Aí vocês vão abrir, olha aqui, ó, o ar entrou, né? Mas aí não vai entrar, porque vocês têm aquele espaço que está muito cheio de gás. E se vocês colocarem na geladeira, fica um senhor refrigerante. Experimentem, vocês não vão deixar de fazer mais esse tipo de refrigerante, que é muito simples, né? Se lembrar. Então, depois que eu ponho para ferver 10 litros de água com 1 quilo de açúcar, quando ferver bem, vocês vão colocar um prato, pode ser de gengibre, de lírio do brejo, pode ser murici, acerola,
vinagreiro, o que vocês quiserem. Um prato e vão ferver junto. Esperou esfriar, coloca 300 ml de suco de limão, e o bom é passar numa peneira para tirar todo esse resíduo. Aí coloca na garrafa PET, né? E vão apertar aqui no meio, ó. Apertando bem, segura e fecha, tampa. E aí é que vocês vão colocar ou ao sol, que vai mais rápido, ou então deixa na sombra mesmo. Quando essa parte vazia da garrafa ficar bem dura, que não consegue mais apertar, ela está no ponto. E vocês vão ter um refrigerante maravilhoso e ele fica bem frisante. E vocês, para abrir a garrafa, se lembrar que tem que inclinar, porque senão o líquido estoura e sai a toda. Em muitos restaurantes no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, eles servem como brinde nas refeições, quando você vai nesses restaurantes. Agora, outra coisa que vocês podem fazer em casa, aproveitar agora, não sei se aí está chovendo, aqui começou, vocês podem fazer tirar o broto do bambu, com mais ou menos, o bom é quando ele está com mais ou menos meio metro. Aí vocês vão tirar aquela casca de fora e vão cortar até o ponto, quando chegar próximo do entrenó, vocês vão ver que a faca já não entra direito. Nesse ponto, vocês vão separando e vão colocar para ferver em água, só água pura. Depois que ferver bem, e chegar no ponto que vocês acharem que está bom de cozimento, vocês vão colocar para uma panela de pressão mais ou menos uma colher de sopa pode ser de fermento, se não ou então de bicarbonato. Quando vocês mexer, vai levantar como se fosse uma fervura e a água vai ficar completamente amarela. Aí vocês vão deixar mais uns 10, 15 minutos e vão jogar fora essa água e vão trocar, até perder todo o amargo. É raro algum tipo de bambu, broto de bambu, que não tem amargo, né? Mas qualquer um pode ser comestível. E vocês podem guardar isso do mesmo jeito. Vão colocar o sal, cobrir com vinagre e, quando estiver totalmente coberto com vinagre, coloca uma camada de óleo. E aí vocês vão usando aos poucos, né? Ou então vocês podem fazer esse mesmo processo e ele vai ser congelado. Vocês coloquem em saquinho e congelem e vão tirando aos poucos. E aí pode fazer de várias formas, né? Vocês podem colocar, eu faço às vezes até festival de bambu aqui em casa. Que daqui a pouco os brotos começam a aparecer, então é tanto bambu que a gente não sabe nem mais o que fazer. Outra coisa que... Alguém falou alguma coisa? Eu queria só esclarecer uma coisa, doutora Clara. O frisonte que explicou aí depois que a gente aperta o frasco, coloca na geladeira? Não, você deixa, se você quiser rápido, você põe ao sol. Se não, você deixa à sombra. Depois que essa parte ficar dura, aí varia, né? Quando essa parte aqui tem que ficar bem dura, que você não consegue apertar, como se fosse um vidro. Nesse ponto aqui, é que você vai botar na geladeira e quando estiver frio, você vai abrir. Porque se você abrir com ela meio quente, vai estourar. Tá, Então, você vai perder todo esse líquido. Tá, então coloca aí, deixa esfriar e depois coloca na geladeira. Entendi. Não, deixa esfriar não. Você tirou, vamos supor que você colocou ao sol. Aí agora você
vai colocar essas garrafas todas na geladeira, ou Tá. quantas você quiser, não é? Tá. E a gente faz também um com caju. Não sei se tem alguém do Nordeste. Bom, aqui também tem caju. Vocês podem colocar numa vasilha de plástico grande, dessas que faz um depósito de água, etc. Vocês vão colocar um terço de caju picado, um terço de açúcar e completa com água. Aí vai colocar um pano em cima, vai amarrar esse pano e vai deixar até o ponto de começar a borbulhar. Quando começar a borbulhar bastante, vocês vão coar e vão colocar nos frascos. E, de preferência, também, do mesmo jeito que a gente fez aqui com essa garrafa, vocês vão fazer também e vão deixar num lugar quente, não ao sol demais. E vocês vão ver que interessante que o sabor é de um champanhe. Fica bem gostoso mesmo, né? Uma outra forma de fazer vinagre, vamos supor, vocês colocaram meio copo de liquidificador com acerola. Aí vocês bateram, vão fazer o suco. Aí vocês normalmente jogam fora esse bagaço. Então, a partir de agora, vocês vão fazer um vinagre caseiro de frutas. Vocês vão colocar numa vasilha e deixar completar para mais um copo de liquidificador de água. Vão colocar 3 colheres de açúcar e uma de fermento de pão. Uma colher de sopa de fermento de pão. Aí vocês vão também, do mesmo jeito, tampar com um pano. Não pode ser com rosca, porque senão pode estourar, não é? E vocês, a partir de uma semana, vocês vão provar. Se virou vinagre, está no ponto. E aí vocês podem coar e utilizar como vinagre. E dura muito tempo. Eu tenho um vinagre de acerola que eu fiz já faz uns 3 anos. Está perfeito. Senhora Clara, o fermento pode ser aquele granulado de pão ou tem que ser aquele outro? Não, pode ser o granulado ou pode ser aquele que você compra em padaria, né? Ou supermercado, mas você guarda na geladeira. Não pode ser o fermento em pó. Pode ser o granulado. De pão, né? Tá, obrigada. Tem que ser o de pão, né, Clara? É o de pão. Ele é bem interessante, esse vinagre, porque vocês podem fazer de qualquer fruta. Murici, acerola, da vinagreira mesmo. Clara, repete a receita do vinagre, por favor. Você vai fazer um suco de acerola. Colocou mais ou menos meio copo de liquidificador de acerola. Aí você completou com água, liquidificou, coou, e normalmente você joga fora isso, não é verdade? Uhum. Então, ao invés de jogar fora, você vai colocar essa massa com um copo do liquidificador de água, vai colocar 3 colheres de sopa de açúcar, uma de fermento de pão, e vai colocar numa vasilha e tampar um pano, para não entrar, porque essa mistura atrai muita drosófila, que é aquela mosquinha do vinagre, né? E aí vocês podem fazer coar depois de uma semana, se provarem e estiver bem ácido, já pode coar, senão tem que esperar ficar bem ácido mesmo. E aí é que vai passar no filtro eu passo primeiro na peneira e depois no filtro. E aí vocês vão fazer o vinagre
de frutas em casa. Vocês podem fazer com qualquer fruta que ajunte aquela mosquinha, que chama mosca do vinagre, vocês sabem qual é, né? Uhum. Até a banana, vocês podem fazer com banana, quando a banana está muito madura, com a manga, caqui, qualquer fruta que junte a mosquinha da a drosófila, que é a mosquinha do vinagre. Mas, por exemplo, quando eu faço de banana, vocês coloquem num saco de aniagem e depois vão colocar num frasco de boca larga. E não pode deixar espaço para a mosquinha entrar. E ela vai ficar pingando, às vezes, 15, 20 dias, quando é de banana ou de manga. Agora, aqui em Brasília está muito cheio de manga, e nós podemos fazer com essa manga, mesmo essa que cai no chão, não tem problema. Ela tem que ser lavada, né, e macerada do mesmo jeito, com um pouco de açúcar, e se puser o fermento, vai bem mais rápido. Alguma Quantos dúvida? dias que vai virar vinagre? Eu não entendi. Quantos dias? Ah, você que vai provar, porque depende da temperatura. E da Se você fruta? estiver num ambiente bem quente, aí normalmente com 1 semana, 10 dias está pronto. Às vezes você tem que deixar um pouquinho mais. Pode deixar 15, 20 dias, é o tempo que vai fermentar. Se alguém fez, pode começar a provar as coisas. Ah, então só foi eu. Quem vai vir me ajudar? Seria muito interessante se todo mundo tivesse feito, porque a gente estava fazendo uma experiência que são coisas que vocês não têm muito hábito de usar, né? Principalmente essas coisas que a gente faz que são mais fermentadas. Então, por exemplo, se essa berinjela ela quiser guardar, ela pode cobrir com vinagre. Ou faz assim, pode ferver metade vinagre, metade água, e depois que tiver fervido, bem fervido, aí completa e cobre e põe um pouquinho ou congela, ou então coloca na geladeira, em vasilhas bem fechadas, hermeticamente fechadas. Vocês Eu querem... tenho uma pergunta. Sim. Aquele caldo que foi espremido da berinjela e da folha verde, usa para alguma coisa? Você pode diluir, e se você deixar fermentar, fica melhor ainda. Né? Você dilui e aí usa como adubo. Está se usando também colocar o pó do café. Você coloca o pó do café, coloca bastante casca de banana, de preferência, se você quiser, você pode até liquidificar, e aí você deixa fermentar por 1 semana e vai fazer um senhor adubo. Agora, quem Ô, doutora tiver Clara, quando a senhora mostrou aquela fermentação que faz a mãe do vinagre, não sei, e a senhora mostrou uma aí, que na hora falhou aqui a internet para mim. A gente faz o que com isso aí? É com isso que a gente faz o vinagre de kombucha? Você faz também o kombucha. Se você deixar em torno de 1 semana, você tem o kombucha. Se você deixar 1 mês, vai virar o vinagre. E se eu quiser fazer o kombucha, eu tiro esse líquido e boto uma água nova, é? Água nova, não. Aí, quando você vai fazer o kombucha, você vai fazer o chá. Se você quiser mais rápido, vamos supor que você já tenha
essa quantidade de Scooby, você faz um suco, coa e já coloca dentro do suco. Eu bato tudo isso aí junto? Não, isso aqui não. Isso aqui, você vai fazer, isso aqui a gente chama de berçário, que é que a gente mexeu, né? Ele vai formando uma camada em cima e vai dobrando de tamanho. Isso daqui eu uso muito, eu já uso há mais de 50 anos essas coisas, né? A gente bate no liquidificador, quando só tira aquela muda que você vai usar, aí você liquidifica e usa para temperar o que você quiser. Feijão, carne, peixe, ovo, tudo que você quiser, você pode usar essa pasta, que você pode guardar na geladeira ou não. E eu usava muito isso lá no interior do Pará. Como eu era a única médica japonesa, as mulheres japonesas todas iam consultar comigo. E todas as vezes que elas eram colocadas para fazer o exame ginecológico, nunca nenhuma mulher japonesa tinha lesão de colo de útero. E aí eu fiquei pensando, uma das coisas que os orientais usam muito são os fermentados. E comecei a distribuir que lá no Pará isso aqui cresce muito rápido, os scoobies, né? Eu liquidificava e dava para a mulher. Quando ela tinha uma lesão de colo de útero, eu mostrava para ela com um espelho e pedia para ela usar. Quando ela voltava, um mês depois, eu perguntava assim, eu punha de novo na mesa e dizia assim, você não usou. Aí a mulher dizia assim, como é que você sabe? Porque ela estava com a lesão, entendeu? E você pode usar também como máscara no rosto, você pode usar em queimaduras, em úlceras. Ela ajuda muito a cicatrizar, sem contar a multimistura, que a gente já falou na live anterior, que a multimistura realmente, pela quantidade de micronutrientes, ela acaba com a fome oculta. Então, você recupera desnutrido sem ir para o hospital, a nível domiciliar. E os programas que a gente faz são sempre sustentáveis. Então, a comunidade que está precisando, ela se reúne, faz a multimistura, e a partir daí ajuda o pequeno produtor, porque o gergelim é produzido por eles passam a vender a folha da mandioca, que é riquíssima em nutrientes, né? Principalmente zinco e selênio, que são fundamentais na imunidade, e elas conseguem, o farelo de arroz sempre tem que comprar, mas é muito barato. Ele custa na faixa de, no máximo, uns 50 o quilo. Só que depois de peneirado e tostado, ele vai perder no mínimo 40%, né? Porque desidrata também, e você tem que peneirar 3 vezes. Mas é muito interessante o uso dos... E vocês vão perceber a diferença que dá na saúde e como é que vai funcionar o intestino, como é que está o humor de vocês, o ânimo, a capacidade de trabalho, né, de aprendizado, de guardar as coisas. É muito, muito interessante. Alguém falou alguma coisa? Priscila. A senhora estava falando mais cedo sobre o agrotóxico que está em muita quantidade, principalmente no trigo, né? Que está sendo um dos indicativos de ser o responsável pelo aumento do número de casos de autismo. Isso. Como é que a gente faz? Tem que buscar um trigo orgânico? Como é que a gente faz? Porque na multimistura mesmo pode ser farelo de arroz ou de trigo, não é isso? Você usa o de trigo se não tiver o de arroz, porque ao trigo você tem gente com alergia ao glúten, mas ao arroz não existe, eu não conheço nenhum caso de alergia ao arroz. E aí e nutricionalmente o farelo de arroz é superior.
Se você olhar na tabela de composição, você vai ver que não tem nenhum alimento com maior quantidade de nutrientes que o farelo de arroz. Então, são 3 coisas que se jogam, 3 não, 2, que são os farelos, né? A folha da mandioca, que é produzida por toda a América Latina, Ásia e África, e ela é desperdiçada. E o gergelim, 70% de farelo, 15% do pó da folha da mandioca e 15% do gergelim. Então, a folha da mandioca chega a ter quase metade de selênio que tem a castanha do Pará. E o selênio é o mais forte, né, dos minerais antioxidantes, juntamente com o zinco. O zinco é um dos metais mais estudados e ele participa de mais de 300 reações do nosso organismo e é fundamental. Eu até vou fazer para um trabalho lá no interior do Pará e a gente vai falar sobre a alimentação 4.0, que trabalha exatamente os micronutrientes e vai mostrar, por exemplo, o que esses micronutrientes são capazes. Prolongando um pouquinho aqui, falando sobre isso, ele cólica menstrual e reduz TPM, reduz o tempo de trabalho de parto, reduz o tempo da apojadura, que é a descida do leite. Outra coisa que vocês vão ver, a cicatrização é muito rápida, a mulher não tem desejo, não tem cãibra, não tem fraqueza, porque a folha da mandioca ela é muito rica em ferro, mas também nos nutrientes que ajudam na absorção do ferro, como a vitamina C, né? Então, tem muita vantagem em você utilizar essas coisas juntamente com os fermentados. Ô, doutora Clara, para eu fazer aqui em casa a multimistura, serve se eu comprar esse farelo de arroz nessas lojas a granel? Eu tenho que tostar, fazer alguma coisa nesse tipo? Ou se eu comprar o pó do arroz e o pó da folha da mandioca, é só misturar? Não, não é pó de arroz, é pó do farelo de arroz. Seria a farinha de arroz? Não, não é a farinha, é a entrecasca. Você tem a casca, aí você, quando tira a casca, você tem um arroz integral. Quando você passa pelo polimento e tira a entrecasca, você tem o arroz, o farelo de arroz. Hoje, todo arroz parboilizado, todo arroz integral é parboilizado, a não ser aquele que você compra em usina, né? Aí depois é só misturar ou eu tenho que tostar ele? Você entre no site multimistura.org.br e você lá tem como fazer a multimistura. Você mora onde, Priscila? Eu moro na Bahia, Salvador. Eu não sei se a Pastoral da Criança está fazendo, mas se estiver, é mais fácil comprar pronto, né? Porque você tem que peneirar, tostar, tem que peneirar 3 vezes, tem que ser tostado em panela grossa, e no máximo 1/3, são 25 minutos, depois que a panela já estiver quente, que você coloca o farelo, e vai mexer, são 25 minutos mexendo, realmente dá trabalho, vale a pena, porque você vai dizer, mas não tem agrotóxico? Tem, na maioria das vezes vai ter mesmo. Mas você vai ver que a multimistura, ela não só retira o que tem, principalmente em relação aos metais pesados, que são os quelantes, que a gente chama, que são os neutralizantes dos metais pesados, e ela contém todos esses quelantes. E você repõe aquilo que falta, que são os micronutrientes. Então, ela faz um equilíbrio da nossa dieta. Vou procurar a Pastoral da Criança aqui, da minha cidade. Estou muito interessada em experimentar a multimistura.
Porque às vezes a gente acha que a gente se alimenta bem, mas realmente os micronutrientes muitas vezes estão em falta, né? Às vezes Exatamente. criança, idoso e tal, que às vezes está tendo dificuldade de se alimentar. Claro que para todos, mas em relação a, né, essas criança, idoso, a pessoa que estiver doente ou enferma, deve ser muito bom. Você sabe que cerca de 50% ou mais da população mundial tem deficiência de micronutrientes. Então, outra coisa, por exemplo, que pouca gente sabe, é que o zinco e o selênio, eles, se a pessoa usar direto a folha da mandioca, porque ela é muito rica em nutrientes, a pessoa não vai ter tumor de próstata. E várias outras coisas, que é muita coisa para a gente falar agora, mas é tantas vantagens de você usar os micronutrientes que é muito barato e você encontra nas folhas verdes escuras, mas principalmente o que a gente chama de horta perene. É você ter moringa, ora pronobis, folha de mandioca, folha de batata doce, você pode usar folha de acerola, de pitanga, um punhado das folhas pode ser limão, pode ser maracujá ou abacaxi, você bate, você vai ter uma quantidade imensa de nutrientes e com o sabor da própria fruta, né? E que as pessoas não costumam usar, e normalmente não tem agrotóxico nesses pés que a gente tem em casa. Você pode fazer a vinagreira, você pode plantar um pé em casa, até em vasos é possível fazer isso. Então, cada folha a mais que você usa, se você contabilizar 10 anos, né, deu quantas folhas, quantas mil folhas? Então, a gente tem que pensar a curto, médio e longo prazo. E nesse volume de alimentos que a gente deixa de produzir, e que realmente aí você sabe que não tem agrotóxico, você que está produzindo em casa, né? Pode ser uma quantidade pequena, não interessa, né? O importante é você produzir alguma coisa, você fazer a sua parte. Então, não só na parte de desperdício de alimentos, que mais provocam a mudança climática, e você ainda tem o quê? Como é que você vai reduzir a quantidade de gás que você usa normalmente, usando a vantagem desses fermentados é que você não vai cozinhar nada, vocês viram nas receitas, né? E é isso que é importante, cada um faz o que pode. E quanto menos a gente precisar de usar medicamento, melhor, porque qualquer infecção, a gente entra no antibiótico. Isso, a gente já conversou agora a respeito do que acontece com os antibióticos, né? Será, Clara, esse da folha da pitanga é suco, né? Ela é fresca. Fresca, você apanha um punhado, que dê assim um punhado na mão, né? Lava bem, coloca, bate com qualquer suco ácido, qualquer fruta ácida, e você vai ver que delícia de suco que você vai ter. Porque folha você tem o ano inteiro, a fruta você não tem, né? Legal, obrigada. Está aí com a gente a Mirlande, Mirlande, você quer falar? Olha aqui, Clara. Você fez o prato com as receitas? Com todos. Tá bonito. Eu salpiquei moringa. Tá bem lindo. Depois você prova e vai dizer para a gente o que é que você achou. Eu já experimentei aqui. Delicioso. Clara, tá me ouvindo? Oi, estou. Qual a melhor forma de consumir a folha da mandioca para aproveitar os nutrientes? Quando para cada 5 quilos de folha... crua. Cada 5 quilos de folha fresca, você consegue fazer 1 quilo do pó da folha.
Então, você multiplica por Aí eu 5 a concentração de todos os nutrientes. Então, você vai, entrando no site da Multimistura, você vai ver como é que faz o pó da folha, e você, tanto da moringa quanto da folha da mandioca. Quando você desidrata, se você entrar e olhar o que a gente chama de hortas perenes, nós temos horta de vasos, horta de pó, o que nós chamamos de paisagismo produtivo, é plantar frutas, coisas comestíveis, né? E daí para frente. Então, você pode concentrar os nutrientes. E aí você vai usar quanto? Né? Vamos supor, se você usar uma pitadinha de 3 dedos, corresponde a uma folha de mandioca. Aí você vai acrescentando, porque o importante não é tanto o volume que você usa, é a constância com que você faz uso, a frequência. Isso é que vai determinar realmente os resultados. O pessoal tem usado lá no Peru, eles fizeram o sachê de 2 gramas de pó de folha de mandioca, que custava R$100, desculpe, 6 dólares, um frasco com 100 saquinhos. E aí eles começaram a abrir o saquinho e colocar para adubo. E o que melhorou o aproveitamento das plantas com isso foi impressionante, porque ela contém muito nutriente. É uma das folhas mais completas que nós temos. E a vantagem é que ela é desperdiçada, não é? Eu não ouvi o que você falou. Doutora Clara, Boa boa noite. noite. Eu queria saber sobre o Scooby. Eu já produzi bastante. Chegou uma hora que eu não tinha para quem dar, né? Eu tinha Mas é isso que eu falei para vidro de você, você palmito cheio. liquidifica. E a senhora falou que a senhora bate, né? Então, eu queria saber, a senhora usa como cataplasma e para ingestão, e quanto tempo isso dura na geladeira para ingestão? Isso é eterno. Você pode liquidificar e faz a pasta. E você deixa numa vasilha que não pode ter metal, não é? Porque senão ela oxida. Mas você vai usando para temperar tudo que você quiser. E você pode usar, inclusive, como adubo. Ok, essa eu não sabia. Eu sou agrônomo, essa é a novidade para mim. Com certeza deve dar um bom resultado, porque tem muita Tem, e enzima, você né? pode, se você misturar com o pó da folha da mandioca, então você vai ver o resultado que você vai ter. Porque você melhora também a microflora do solo, né? Do solo, sim. Porque E a senhora usa como cataplasma também? Também. Vamos supor que você tenha uma queimadura, você pode usar esse Scooby e colocar em cima. Pode usar também em úlceras. A senhora falou uma lesão no útero, aí é o kombucha que você dá para a pessoa? Não. Ou você pede para ela tomar isso, ou como é que funciona? Como é que você faz a aplicação disso? Você não faz aplicação, você manda usar na alimentação. Na alimentação. Você liquidifica, porque como melhora a flora intestinal, você melhora o quê? A imunidade, né? Entendeu? Sim, sim. Uhum. E como... Existe uma quantidade desse... Que você vai colocar? Isso. Não, depende. Você, por exemplo, vai fazer, sei lá, você vai temperar um frango, um peixe, uma carne ou uma verdura, você põe a quantidade que você colocaria se fosse usar um limão ou um vinagre, entendeu? Ok. Você pode usar Muito direto. obrigado, viu?
De nada. Vou começar a produzir novamente, vou ganhar o Scooby aqui, vou começar a produzir e vou começar a utilizar o Scooby tanto na alimentação quanto nas plantas aqui. Você vai gostar. Aqui, olha, esse daqui é o kefir de leite. Então, ao invés de fazer a coalhada comprada, vocês vão, de preferência, usar leite de vaca, né? Porque hoje em dia você usa leite de caixinha, que não é uma bebida láctea, né? E vocês podem fazer o iogurte em casa e utilizar, como eu falei para vocês, essa pasta aqui, olha, né? Ela fica ótima para você usar em cima da mandioca, na panqueca, na tapioca, onde vocês acharem melhor. Mas eu estava falando da Mirlândia. A Mirlândia é uma nutricionista que se formou aqui no Brasil, mas ela é do Haiti. E passou por um aperto danado, que na época que teve aquele terremoto, ela estava aqui e a família dela estava lá. E ela está fazendo um trabalho muito interessante lá no Haiti. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Doutora Clara, quando a gente está fazendo o kombucha, que se forma uma nova Scooby na superfície, aquela Scooby que é mais velha, dá para comer, consumir alguma receita? Mas é o que eu falei, você pode utilizar como cicatrizante e pode usar também liquidificada e para temperar o que você quiser na sua casa. Legumes, verduras, qualquer tipo de carne, de peixe. Ah, que ótimo. Sempre tinha dó de jogar fora o pobre da mãe que caía embaixo. Ficava a filha mais jovem e jogava a mãe no lixo. Pois é, a partir de agora você vai colocar nas plantas. Tem muita coisa para ser feita com o Scooby. Pouca gente sabe usar, mas em casa a gente usava muito. Ah, sim, eu esqueci de dar mais uma receita para vocês. Vocês podem cortar, por exemplo, o repolho roxo, o repolho branco, tudo em quadrados mais ou menos grandes. Pode colocar nabo, vagem, pimentão, tudo cortado grande. Coloca metade do vinagre, pode ser o vinagre de kombucha, eu faço com o vinagre de kombucha em casa. Põe meio a meio de água, um pouco de sal, e quando estiver levantando a fervura, vocês coloquem o legume que vocês quiserem. E aí tira, e vai fazendo separadamente, que o tempo de cozimento é diferente. Eu ponho maçã, uva passa, ameixa, o que vocês quiserem. Lá no sul eu faço muito com as frutas da época, que lá tem muita fruta, né? E fica uma maravilha. E vocês têm que cobrir com essa mistura de água e vinagre e guardar na geladeira. E vocês podem comer por 15, 20 dias. Deixa eu só ver se entendi. Faz uma espécie de um branqueamento, né, dos legumes. Não, não é branqueamento. É cozimento mesmo. Cozimento. Você só deixa levantar a fervura. Levantou a fervura desse líquido meio a meio de vinagre com água e sal, você coloca, vamos supor que você colocou o nabo. Aí levantou a fervura, você já tira. E nesse mesmo líquido você vai colocando as outras coisas, a maçã, a vagem, a couve-flor, aí você entendeu? O chuchu. Que o tempo de cozimento é diferente, então, e depende da quantidade que você vai colocar também, né? Aí você vai retirando
e vai colocando no frasco, aí cobre com esse líquido que tem que ser meio a meio, Certo. água e vinagre, mas tem que ser fervido, né? Aí você cobre e guarda na geladeira e vai usando todo dia. Ah, que bom. As possibilidades são infinitas, né? A São. gente pegando uma maneira de fazer, vai criando depois. Nesse trabalho que a gente faz no Pará, são 27 anos de trabalho. Nos últimos 10 anos, a gente tem trabalhado muito a mandioca, porque a pessoa não precisa de comer pão. Ela pode usar mandioca, tapioca, pode usar ah, a puba, como a gente já explicou aqui. Você pode fazer o cuscuz, né? Embora o cuscuz, quando ele é orgânico, é mais difícil de encontrar e mais caro também. Normalmente custa o triplo. Mas a gente pode usar o cuscuz normal, porque a vantagem, quando você usa, por exemplo, o cuscuz, você fica sem fome até a hora do almoço. Uma pessoa que come um pão com margarina e uma xícara de café com leite adocicado, com uma hora e pouco, ela já está com fome. Então, a pessoa gasta, em média, para 5 pessoas, sem direito à repetição. Pão com manteiga, ou pão com margarina, uma xícara de café com leite, custa, em média, 30% do salário mínimo ao custo de hoje. E quando vocês fizerem o cuscuz, vai custar na faixa de, no máximo, 15%. Com a vantagem que você comeu o cuscuz, que é uma coisa, e a gente trabalha muito essa questão do alimento quilômetro zero. Então, quanto menos você tiver que transportar, melhor. Então, se você usa o cará, o inhame, a batata doce, e usa da sua região, melhor ainda. Então, se você tem que fazer o uso, gastando o mínimo possível de combustível para levar de um lugar para o outro, e que sejam alimentos realmente saudáveis, né? E com o cuscuz, por exemplo, sobrou o cuscuz, você pode fazer uma farofa. Você pode fazer, ao invés de fazer bolo de fubá, você vai fazer bolo de milho, bolo de mandioca, né? E ao invés de usar o leite, você bate folha verde escura e coloca, o bolo vai ficar esverdeado, né? Você pode colocar também suco de frutas, né? Liquidifica a fruta e coloca no lugar do leite. Então, tem várias formas de você melhorar a alimentação utilizando as coisas realmente que são nossas, locais. Que a gente faz toda a questão o problema da soberania e segurança alimentar baseada no bioma e na estação do ano. Então, a gente acabou de sair do inverno, em qualquer lugar do planeta, o inverno é caracterizado por doenças pulmonares. E aí você vai colocar todas as doenças que tem nesse período, nessa estação do ano, quais são as plantas medicinais e quais são as formas quais são as preparações que se faziam antigamente nessa estação do ano, no seu bioma, na sua região. E com isso você vai comer sempre o melhor, né? Porque aquilo da estação é o que tem menos agrotóxico. Então, vocês vão ver, por exemplo, nessa época de inverno, é quando a gente tem muita fruta cítrica e a gente tem bastante hortaliça. Então, é o que a gente tem que usar. São essas coisas realmente que vão ajudar. Como nós já conversamos aqui, vocês podem usar muito mesmo todos os dias, no mínimo um tipo ou dois de fermentado. Na minha casa, a minha família era muito pobre, mas nunca faltava, era em média 13, 15 preparações, assim, tudo em potezinhos na mesa. E a maior parte dos alimentos, das preparações, eram cruas e fermentadas, né? Eu acho que é por isso que a gente sobreviveu. Doutora Clara, a senhora comentou uma coisa assim muito interessante agora. Eu sou nutricionista, né, aqui em Alagoas,
E às vezes eu começo a falar assim para os pacientes, vem algumas inspirações que eu não sei de onde surgem, mas eu acho que eu vou trazendo memórias de coisas que eu fui percebendo, né, ao longo da Sim, vida. E uma coisa assim muito interessante, que eu acho que também foi fruto de uma experiência de vida no sítio, que eu tive com meu marido, nós vivemos 10 anos no sítio, e foi uma experiência assim muito rica de percepção, né? Percepção do movimento da natureza, né? E essa coisa do que a natureza oferece em determinadas épocas do ano é muito perfeita, né? É muito perfeito isso, porque em janeiro, lá no nosso sítio, dava muita fruta rica em beta-caroteno, ou seja, na época do verão, no auge do verão, né? Então, tinha um fator de proteção para a pele, né? E na época que antecedia o, o, o inverno, né, nosso, a gente tinha abacate, né? Uma fruta assim mais calórica, né? No inverno mesmo, aí a gente tem o limão, a laranja-lima, né? Os cítricos. Então, a natureza dando mesmo, assim, o que vai nos proteger naquela estação, né? Então, é muito fabuloso isso, eu acho. porque essa de você fazer a soberania e a segurança alimentar baseado no bioma na estação do ano, se você colocar para cada estação todos os alimentos disponíveis, você vai ver que eles contêm todos os nutrientes que você precisa para o seu organismo ficar bem, promover a sua saúde nesta estação do ano e já preparar você para a seguinte. É verdade. Eu acho que o grande erro assim dessa nossa civilização é achar que a gente é um agente sobre a natureza, né? Ao invés de a gente escutar o que a natureza diz, né, o ser humano acha que ele é o interventor, né? É ele quem age sobre a natureza. E aí ele deixa de escutar as coisas, né? De aprender as coisas que a natureza está mostrando. Exatamente, é fundamental isso, que a gente comece a repensar, e acho que essa pandemia veio exatamente para isso, né? Fazer com que a gente pense por que que nós estamos aqui, o que é que nós vamos levar? Nada, né? Então, vamos aproveitar e fazer uma divisão das nossas coisas. Mas alguém está querendo falar? Seria interessante, porque aí a gente pode encerrar, se vocês não... Sou eu, Priscila, de novo. Queria sugerir, de repente, uma live ou um momento de encontro para a senhora ensinar somente os fermentados. Já que a senhora deu essa sugestão de pelo menos 3 vezes ao dia, a gente, né? A senhora falou bastante hoje de algumas receitas, né? Só que aí, focar só nos fermentados, acho que ia ser muito legal, se possível. Mas hoje foi o que a gente focou mesmo. O que nós queríamos é que vocês tivessem comprado as coisas para a gente fazer junto e provar, né? Porque vocês também podem sugerir e começar a replicar essas lives com o pessoal do grupo onde vocês atuam, na comunidade de vocês. Que eu faço isso há quase 50 anos, e é muito interessante, porque até hoje tem gente contando os efeitos das coisas que colocaram em prática, né? Eu queria que a senhora repetisse, doutora, a receita daquele tempero da salada, né? Eu não entendi. Qual receita? Aquele tempero que a senhora falou que podia usar em saladas, eu acho que é o tempero do missô. Não, é um tipo de vinagrete. Não, não era o vinagrete, foi logo no começo da aula.
Aquele que eu não comprei, né? Que eu não tinha. Isso, o missô que você não comprou, e aí ela falou que podia misturar com açúcar, é isso? Eu não... Não, o missô... Eu sei que o japonês usa muito, mas eu não uso. A senhora coloca 4 colheres de sopa de missô e põe mais ou menos uns 10 a 15 centímetros, um tanto assim, do gengibre ralado. A senhora pode bater no liquidificador. O gengibre, o vinagre, o missô, e põe um pouquinho de açúcar. Liquidifica e deixa isso pronto. E aí a senhora pode, vamos supor, a senhora vai grelhar um frango, um peixe, uma carne de porco, a senhora pode passar e grelhar. Fica muito interessante. O sabor é muito gostoso. Agora, a senhora pode usar também como se fosse um... Como é que se chama? Um patê. Se a senhora cozinhar... O açúcar... A senhora botou o gengibre? Liquidifica um missô com vinagre, com gengibre e um pouco de água, senão não roda no liquidificador. E açúcar? Açúcar a senhora põe só um pouquinho. Tá bom. Obrigada. Vou fazer. Mas a senhora pode experimentar fazer as receitas todas, que eu acho que a senhora vai gostar. Tá bom, eu já anotei. E a senhora vai ver que interessante como melhora muito o ânimo, a disposição para o trabalho. A hora que o intestino começa a funcionar bem, que a microbiota esteja normal, a coisa muda. Né? Fermentados a gente põe no vidro, né? E deixa. Pode guardar, né? Pode. A vantagem é essa, que a senhora prepara e guarda essas coisas. Né? Tem algumas, como a da berinjela, que chega a durar um mês. Agora, o pepino, etc., é uns 3 dias. Mas não tem que preparar tudo no mesmo dia, né? Aliás, pode preparar tudo no mesmo dia e não ter que sujar as coisas de novo. Isanete, podemos, se ninguém mais tem dúvida, a gente pode encerrar? Sim, vamos encerrar, senão fica muito comprida. Tem um monte de gente que quer assistir depois, que não pôde participar. Né? Então, a gente quer agradecer a doutora Clara Brandão pela disponibilidade em estar transmitindo, né, tanto conhecimento. Eu a conheço desde 2006 e todas as vezes que a gente se encontra, é muita conversa, muitas receitas, né, Clara? E com certeza nós vamos estar trazendo a doutora Clara mais vezes para poder partilhar conosco, né, tanto conhecimento. Muito obrigada, Clara. Deus te abençoe. Que você possa viver ainda muitos e muitos anos para poder compartilhar conosco, né, um pouco do muito que você sabe. Tá bom? Tudo bem, muito grata também. Vocês. E se vocês quiserem, a Isanete pode passar o meu e-mail e vocês mandarem perguntando não só as dúvidas, mas deixando o depoimento de vocês, se vocês fizeram, se deu certo, como é que foi, tá bom? clarabrandão1@gmail.com. Depois eu ponho no grupo lá, tá? Uma boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite, obrigada.